Luis, ¿traíste la copa? Sí, Jordana, he traído la copa. ¿Cómo puede? Tú me dijiste que era para traer la copa. Sí, la copa. Yo he traído la copa. Yo he traído la copa. Não entendeu essa confusão? Preste atenção na aula de hoje. Olá, chicos y chicas, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestra clase de español. Mi nombre es Maestro Vinícius. Mi nombre es Maestra Jordana. Hoje nós vamos trabalhar em um tópico de linguagem bastante interessante, um tópico de semântica, ou seja, relacionado ao sentido das palavras, que é o tópico de homônimos. Vocês acabaram de ver na nossa abertura que houve aqui uma confusão a respeito da palavra copa. Por quê? Copa em espanhol significa troféu. Copa, em espanhol, significa taça. E copa, em espanhol, significa a parte de cima de uma árvore. Ou seja, já ficou bastante claro a nossa aula de hoje. Nós vamos trabalhar com homônimos. O que são homônimos? Homônimos são palavras que a escrita é igual, a pronúncia é igual, mas o significado é diferente. Isso é importante, parece ser uma coisa simples, porém não é. Porque muitas vezes, principalmente na conversação, se você não entende qual é o significado daquela palavra, ou se aquela palavra tem mais de um significado, como o exemplo de copa, isso pode causar alguns problemas na sua comunicação. Hoje, nós vamos observar alguns exemplos de homônimos. Existem muitos homônimos na língua portuguesa, tanto na língua espanhola. E agora, nós vamos ver alguns deles. O primeiro que eu vou trazer para vocês é cura. Cura é uma palavra em espanhol que tem dois significados. O primeiro significado é o significado de quando a pessoa se restabelece de uma doença, quando a pessoa fica curada. É o sentido comum, é aquilo que a gente já conhece, né? Alguém estava doente e recebeu a cura, ou seja, ela ficou boa daquela enfermidade. Porém, cura também tem outro significado, que é padre. Como assim? Como é que eu vou saber se aquela palavra está sendo usada para significar, né, restabelecimento de doença ou está sendo usada para significar padre? E aqui está a explicação para vocês. A diferença entre homônimos está no gênero. E o que é o gênero? Feminino, masculino. Ou seja, a palavra cura usada no feminino tem um significado, a palavra cura usada no masculino tem outro significado. Para a gente saber se a palavra é masculino ou feminino, o que é que a gente olha? O que é que a gente observa? Exatamente, nós vamos observar os artigos. E aí, quais são os artigos em espanhol? Vamos lá? El, la, los, lo, las. Os indefinidos. Uno, una, unos, unas. Ou seja, num texto ou na nossa interação oral, nós devemos prestar atenção no artigo que está sendo usado. É esse artigo que vai dizer qual é o significado. Então, la cura no feminino é ficar bom de uma doença, el cura no masculino é um padre. Vamos ver outro exemplo. Vamos lá. El cometa. El cometa, no masculino,
significa lastro. E no feminino? La cometa e significa pipa, o objeto. Perceberam a diferença? Vamos ver mais um exemplo. Agora, nossa palavra é policia. Policia. Primeiro detalhe, primeira observação, né? Em língua portuguesa, a gente tem polícia, paroxítona. Em espanhol, a gente tem policia, é oxítona. Isso é uma coisa que a gente vai ver em outra unidade. Policia, seu uso do masculino. Ele, policia, eu estou falando do trabalhador, né? A pessoa que trabalha na polícia. Seu uso do feminino, la policia, eu estou falando do lugar onde a pessoa trabalha. Ou seja, la policia é a delegacia, como a gente usa em português. Então, ele policia, masculino, trabalhador, la policia, feminino, o lugar. Mais um exemplo. Vamos lá. Frente. Frente, no masculino, significa frente de algo, frente de um prédio. E no feminino, frente, a gente vai para o corpo humano e significa testa. Então, ele frente, frente de um prédio, lá frente, testa. Okay? Nosso próximo exemplo é a palavra manhana. Vou colocar aqui nesse lado. Espero que vocês estejam anotando todos esses exemplos, hein? Nós podemos usar manhana. Podemos usar em outras atividades. O substantivo manhana também tem dois sentidos. Se eu uso manhana no masculino, el manhana, eu estou falando de futuro. El manhana. Ou seja, o futuro, algo que ainda vai acontecer. Se eu uso no feminino, la mañana, eu estou falando de manhã, ou seja, aquele período do dia, né? Manhã, tarde e noite. Então, el mañana é o futuro, la mañana é uma parte do dia. Mais um exemplo. Vamos lá. Continuando, nós temos aqui guarda. Guarda, no masculino, significa cobrador de ônibus. No feminino, o que seria guarda? No feminino é ter a tutela. Você ter a tutela de alguém. Então, no masculino, cobrador de ônibus. No feminino, você ter a tutela de alguém. O detalhe que nós queremos chamar a atenção a respeito dos homônimos é que, em alguns exemplos, nós podemos ter homônimos com diferença de acentuação. Porém, essa diferença de acentuação não muda a pronúncia, e o que muitas vezes causa confusão na hora da interpretação. Vamos ver dois. Eu tenho, por exemplo, ele e ele. Um com acento e o outro sem acento. A pronúncia é a mesma. Nós sabemos que as vogais E e O em espanhol são pronunciadas de forma fechada. Então é ele e ele. Não temos nenhuma mudança. Mas eu tenho ele, que significa o artigo O do português. E eu tenho ele, que significa ele, o pronome pessoal, terceira pessoa do singular. Veja, é a mesma palavra, mas o acento muda o sentido. Um outro exemplo que causa muita confusão é tu e tu. Tu com o acento e tu sem o acento. A palavra tu sem acento significa teu. Pronome possessivo. Meu, teu, seu, nosso, vosso. Então, teu, pronome possessivo. E o tu com acento é o pronome pessoal tu, segunda pessoa
do singular. Eu, tu, ele. Então vejam, é a mesma palavra, um tem acento, o outro não, mas a pronúncia não muda, o que significa que eles são homônimos. Então precisamos tomar bastante cuidado com esses homônimos, mesmo que eles tenham uma diferença na escrita, mas a pronúncia permanece a mesma e é o significado que é alterado. E é esse significado que a gente precisa buscar e entender nos textos. Nós temos uma proposta, uma atividade para vocês. Essa atividade que vocês estão observando, que vai aparecer aí na tela, são um exercício, e nesse exercício tem algumas frases que vocês vão estar respondendo. E aí, as palavras que vão aparecer, você precisa observar se está sendo usado, se você usa no masculino, qual é o significado que essa palavra tem, e se usar no feminino, qual é o significado que essa palavra tem. Então você pode pesquisar no seu dicionário, você pode pesquisar em sites, você pode pesquisar em outras videoaulas, e o interesse é tal palavra, essa expressão, no masculino, o que significa, no feminino, o que significa. Vai fazer essa atividade, vai lá no seu caderno e manda para os nossos e-mails para poder a gente receber e compartilhar, fazer a correção, dar dicas e compartilhar mais esse conhecimento. Se ficou alguma dúvida, alguma explicação que você precisa mais, Deixe no comentário. Estaremos disponíveis para ajudar na dúvida de vocês. Então, chegamos ao fim de mais essa aula. Esperamos que vocês fiquem bem. Hasta luego. Hasta luego.